A Receita Federal apreendeu no porto de Itajaí uma carga de 31 toneladas. São produtos importados que chegavam ao Brasil sem o pagamento de impostos. Os 2 carregamentos estavam no porto de Itajaí desde setembro, aguardando despacho para ir para São Paulo, onde deveriam ser regularizados para a entrada no país. Após análise, a Receita Federal concluiu que as notas das mercadorias estavam subfaturadas. Os documentos declaravam que os produtos valiam R$100 mil, mas na realidade o valor era de R$3 milhões. São ao todo 31 toneladas de produtos, 61 mil peças de roupas de grifes e quase 400 mil telefones celulares, baterias e aparelhos de MP4. Os eletrônicos que vieram da China vão ser leiloados. Já as roupas que seriam falsificadas serão incineradas. Bom, essa história de sonegação de impostos tem tudo a ver com uma lei, que é a lei da ficha limpa, que foi aprovada ontem no Supremo. Duvida? Então, veja a opinião de Luiz Carlos Prates. Será que um canalha deita e dorme à noite? Já me disseram que sim, já me disseram que não. O sujeito, para deitar e dormir, basicamente, salvo que tenha uma patologia de qualquer sorte, precisa estar com a ficha limpa. Ontem o Supremo decidiu sobre a ficha limpa envolvendo políticos. E graças a Deus eles estão eliminados da corrida eleitoral deste ano. Mas foram até a última hora discutindo o que não tinha que ser discutido. Fez algo ilícito, está fora do jogo. Isto vale para o casamento. Isto vale para empregados dentro da empresa. Todos nós temos que nos reger, tanto quanto possível, e com o nosso melhor esforço, para que a nossa ficha continue branca, absolutamente limpa. Porque uma vez maculada, nós vamos ter que ser punidos, alguém tem que nos punir. E este é o grande problema. Um camarada hoje, um canalha parlamentar, por exemplo, vai às últimas, esperando a decisão finalíssima para saber se continua ou não na corrida eleitoral, quando isso não tinha que ser discutido. Não, mas a justiça tem que fazer justiça. Comprovado o ato ilícito, não tem que, por chicanas de toda ordem, levarmos a coisa até o último instante. Vale para o casamento. Patifes do casamento têm que ser mandados embora. Patifes dentro da empresa, desleais, não engajados, infiéis, rua. Temos que fazer isso. E dentro da escola, com pivetes, tenham a idade que tiver, pelos cabelos e no olho da rua. É assim que se faz. E a ficha limpa será a vida. É isso mesmo. Agora me responda o seguinte, você acredita em disco voador? Já viu algo estranho no céu? Pois é, uma blumenauense caminhava pelo bairro Progresso essa semana quando registrou um objeto pra lá de esquisito. Olha só. 7h30 da manhã, aí eu tava caminhando, daí tranquila, daí olhando aquele céu maravilhoso, aquele dia amanhã, né, bonita que tava. Aí quando eu tava voltando, daí tava aquele rio, aquela imagem, eu vou tirar uma foto. Aí parei e fui tirar uma foto, daí quando eu mirei pro sol assim, que eu peguei o rio e o sol, aí eu vi aquele negócio assim, né? Meu Deus, tem uma coisa aqui. Aí, meio que se mexia, daí eu bati a foto. Daí eu olhei e disse, meu Deus, parece uma nave. Daí eu botei o celular pra baixo, fiquei olhando assim, não enxerguei. Daí bati mais uma foto. Vi a mesma coisa. É a terceira foto, a mesma coisa. Com o tempo, tinha uma árvore assim, pela árvore assim, parecia que ela se mexia, sabe? Ela tava vindo, assim. Eu olhei pra ver se tinha alguém pra poder dividir isso que eu tava vendo, mas não tinha ninguém no momento. O disco voador nunca vi, só por foto, eu acho que é uma nave. Não. Aí quando a gente coloca ela no computador, parece que ela fica cheia de luzinha assim dentro quando a gente aproxima. Fica bem iluminado assim, sabe? Eu acho que é uma nave. Eu queria ver se realmente é uma nave. Imagina, Blumenau, uma nave espacial. Santa Catarina ia ficar famosa. Meu marido diz assim, imagina, Preta, que ele me chama de Preta, se eles te abduzissem, eu nem ia saber, tinha saído pra caminhar e ia sumir. Olha, que parece, né? Mas será que é? Ou não? Nós resolvemos pedir a opinião de algumas pessoas no centro de Blumenau. Vamos ver o que eles acham. A princípio eu acho que é um pássaro.
pelo ver assim, pela claridade, a máquina pegou a imagem um pouco distorcida, né? Eu particularmente acredito. Eu acho que é parecido com OVNI mesmo. E eu acredito que existam seres em outros planetas. Já viu alguma coisa? Não, nunca vi, não. Gostaria de ver? Gostaria. Gostaria de ser premiado, né? Em ver. Olha, eu acho que isso aqui pode ser uma falha da câmera dela, né? Ou alguma coisa que é meio estranho, né? A foto assim, olhando, não tem assim o que dizer, né? Eu acho... Acredita que pode ser uma nave? Olha, eu não acredito não. Eu não acredito nisso não, sabe? A gente vê muitas reportagens que eles falam sobre isso, né? E realmente todas foram, assim, o pessoal diz que realmente é falsa, é montagem, né? O que a senhora acha que pode ser esse objeto? Ai, não sei. Olha, não sei não sei te dizer. Acredita que pode ser uma nave, como a dona Fátima que tirou a foto, acredita? Olha, vou te falar a verdade, eu não acredito, né, mas não acredito. Eu não tenho noção do que pode ser, né, mas é um mistério, né? Olha, esse é um assunto que sempre causa polêmica. Você acredita, Joelson? Eu tô que nem eles voadores? aí. Para mim é um mistério aqui. Agora, fica mais misterioso ainda o seguinte. A gente convidou, a gente mandou essas imagens para um professor de fotografia. Ele analisou a imagem e disse, olha, montagem não existe, está tudo certo, até porque foi tirado com celular, sem muitos recursos. E nós vimos a imagem direto do celular, então não havia como não tem montagem nenhuma. Ele disse que há uma possibilidade de ser uma entrada excessiva de luz. Uhum. Mas o formato deixa as pessoas... Esse formato intriga. Por isso, por né? causa dessa dúvida, por causa dessa divisão aí de opiniões, nós convidamos para falar conosco aqui, para comentar um pouco sobre este assunto, o bioquímico Dr. Fabian Friedrich, que também é ufólogo, e mostramos essas imagens. Dr. Fabian, na sua opinião, é ou não é? Olha, essa imagem me foi passada há uns 10 ou 15 minutos atrás, né? E... olhando assim rapidamente, né, sem ter a fonte de onde foi realizada a filmagem, né, é difícil a gente receber uma imagem dessa e dizer de repente é verdadeiro ou é falso, né? Eu imagino que ela não tenha tido a vontade de forjar uma imagem, né? Não, até porque aparece no celular dela. Aparece no celular, né? A gente mostra na reportagem, inclusive, ali, como é que ela tirou, foi no celular. Agora, o formato é muito característico. Né? O formato, assim, parece de um OVNI, só que eu tenho a impressão, como ela falou, que ela tirou em direção ao Sol, né? Ou contra o Sol. E ela estava vendo o objeto e ela tirou. Não, ela só tirou... Ela tirou a foto e aí sim apareceu o objeto. Bom... eu não sei se existe algum efeito, de repente, né, de tirar uma foto do Sol, que de repente aparecesse alguma coisa assim, que a gente nunca tirou e não tem... Agora nos diga uma coisa. De como isso pode acontecer, mas também não vou descartar. Não dá para dizer que não é. Não dá para dizer que não. Não dá para descartar. O senhor estuda isso há muito tempo, tem revistas, inclusive, já publicou algumas revistas e artigos como um hobby. O senhor já viu coisas estranhas, objetos não identificados no nosso céu? Sim, eu já vi objetos voadores não identificados. E o primeiro objeto que eu tive a oportunidade de ver, eu vi quando eu tinha 15 anos de idade, né? E muitas outras pessoas também chegaram a ver esse objeto, inclusive uma prima minha, né? Nós estávamos lá em Perequê. Em Perequê. Eu tinha 15 anos na época, e a gente estava na praia olhando as estrelas, né? Estava uma noite bem estrelada, e naquele morro, perto ali da ilha de Porto Belo, que faz divisa ali com a praia de Bombinhas, né? Certo. Ali em cima tinha um objeto vermelho, né? E depois disso, algumas outras aparições? Depois, quando eu tinha uns 22 anos, e depois eu vi até com mais frequência, eu vi mais vezes, até depois acabei escrevendo os livros, imagens, né? Ali do celular, inclusive, ó, ela mostra exatamente a imagem, essa foto que foi baixada do celular dela. Agora, o senhor também tem muitas outras imagens. Sim, eu filmei muitos objetos, inclusive... talvez muitas pessoas não acreditem, mas realmente os OVNIs, eles existem, né? E do mesmo modo que nós estamos enviando espaçonaves, satélites para explorar outros planetas, também existem seres muito mais adiantados que a gente, né? Enviando naves para explorar outros planetas, inclusive o nosso planeta, tá? E dizem que elas só aparecem para quem quer ver, né?
ter uma história mais ou menos assim. Em muitos casos, assim, né? dizem que eles parece que já sabem mais ou menos se a pessoa acredita no fenômeno, né? Ou não. Ou pelo menos se acreditar, se ela vai aceitar. Porque muita gente vê e depois se duvida, né? Claro. Mas dizem que existe uma... Eles até parece que selecionam as pessoas para as quais eles vão aparecer, né? Doutor Fábio, com relação ao horário, foi às 7h30 da manhã, com luminosidade excessiva, enfim. É normal, enfim, nas imagens que o senhor tem, é normal esse horário ou normalmente costuma ser à noite, à tarde? Eu até hoje, assim, eu nunca mostrei para ninguém, mas eu cheguei em 3 ocasiões a tirar fotos. De uma vez foi em Florianópolis, outra vez foi em Bariloche, na Argentina, né? Eu tirando foto, assim, da paisagem. Na hora eu não vi nada. Depois, só que não estava tirando a foto do sol. Eu estava tirando em relação ao posto ao sol, né? Para não pegar o sol na lente, né? E aí apareceu o objeto, ampliei tudo, dá para ver claramente que é OVNI. Mas de manhã? O horário eu não lembro. Uma vez acho que era... Não, acho que até era horário do almoço, de tarde, mas havia bastante o sol estava na direção luminosidade. oposta. Ok. Mas dava para visualizar bem. Nesse caso aqui, eu não posso descartar. Ficamos na dúvida. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Jornal Sabe que a do nossa Denise Félix disse que agora vai ficar com a filmadora o tempo inteiro voltada para o céu para tentar pegar. Ela ficou intrigada também. E eu queria agradecer muito a Fátima, né, que nos forneceu essas imagens, até pelo seguinte, é necessário um pouco de coragem para mostrar isso. Sem dúvida. Porque a gente sabe como divide muitas opiniões, ela está sujeita a alguém pode sorrir, alguém pode brincar, enfim, mas ela nos trouxe e realmente a gente fica na dúvida, que as imagens são muito fortes. Sem sombra de dúvida. É a característica ali. É isso mesmo. Muito bem. Bom, o Jornal do Almoço está chegando ao fim, mas antes disso a gente precisa dar um lembrete. Olha só. 8 de outubro é o Dia Internacional da Animação. Que bonitinho. Acesse o site diadanimação.com.br. Veja a programação na sua cidade. Pois é, o Dia Internacional da Animação é comemorado ao mesmo tempo em diversos lugares do mundo, com apresentação de vídeos, claro. Em Itajaí, a exibição vai ser às 7h30 da noite no auditório do curso de farmácia. E em Blumenau, na Fundação Cultural e na moradia provisória do Garcia. A entrada é de graça e a censura, 14 anos. São cerca de 20 vídeos. Se você quiser mais informações, pode ligar para a Jaqueline, que é a embaixadora do festival, no 3326-0806. E a gente se despede com um trecho de uma das animações. Então, uma excelente quinta-feira para você e até amanhã. Uma ótima tarde. Tchau. Tropa, seguir o inimigo tamanho do ar. Legal! Ele caiu do céu! Será um anjo? Uma divindade? Que espiritual! Só pra mim! Só pra mim! Só pra mim! Só pra mim! Oh, será que ele tá vivo? Vivo? Vivo ele tá! Olha o nariz dele! Será que é um tamanduá?